A cartografia ela é muito interessante, né, para a gente entender como foi feita essa representação histórica dos territórios. Mas também é bem interessante para entender como que acontecia essa representação em outros mundos e outras culturas para além das ocidentais. A cartografia ela vai me interessando por esse modo de se aproximar com outras culturas e outros saberes. E ela é considerada uma ciência, mas também uma arte, porque é um modo de... tem uma linguagem que envolve a cartografia. Como que os artistas se apropriam dessa linguagem, muitas vezes aí científica, mas se apropriam e subvertem essa linguagem para não só representar, mas apresentar conteúdos que não estão visíveis na cartografia convencional. Conteúdos outros, narrativas, relatos e experiências outras, a relação da própria vida, da relação com o espaço. Algo que é importante a gente se atentar, ela foi, historicamente, um instrumento de dominação dos territórios e de corpos humanos e não humanos. Então, a cartografia, a gente pode afirmar, ela é um instrumento da colonização, né? Se a gente pegar os mapas do princípio da colonização, da descoberta desse território que hoje a gente chama Brasil, América, a gente vai vendo como ele vai sendo, ao longo dos anos, desvendado, mapeado e controlado, a partir ali de uma série de intencionalidades, de imaginários, de uma determinada perspectiva sobre esse povo que é encontrado aqui, esse povo e esse território. Desde os anos 80, começa a existir uma discussão dentro da própria disciplina da cartografia que começa a questionar essa suposta neutralidade da cartografia, ela como esse dado real, objetivo, e como que a cartografia é permeada de intencionalidades e como ela está ali, de algum modo, representando determinados interesses. Então, o Brian Hartley, por exemplo, é um autor bem importante que vai associar a cartografia com modos de poder, né? Como ali tem determinadas intencionalidades vinculadas ao poder. A Doreen Massey, que é uma geógrafa feminista muito interessante, ela vai falar que os mapas podem mentir. Estou trazendo a referência da cartografia crítica, né, como um âmbito acadêmico, né, e da disciplina, né. Eu gosto muito de pensar na indisciplina. Uma série de estudiosos que vão olhar para a história da cartografia com esse filtro, digamos assim, das intencionalidades no modo como ela é produzida, elaborada e difundida. Então isso já traz toda uma carga importante para a gente olhar para as cartografias sem uma ingenuidade, né? Entendendo essas intencionalidades. A partir dessas discussões da cartografia crítica, a gente vai entender que o mapa ele não é uma produção de uma verdade, mas é fruto de uma experiência no espaço. E as cartografias, elas não só representam o território, mas elas criam o território. Ela é uma produção de conhecimento, né? Interessante a gente pensar nessa multiplicidade, né? Nessas múltiplas possibilidades de expressão e de comunicação, né? Sobre essas experiências no espaço, esses olhares em relação ao espaço. Produção artística, ela tem um papel importante para essa ampliação, né, na abordagem sobre a cartografia na contemporaneidade. Né? Então, a gente tem uma abordagem sobre a cartografia, uma conceituação
que vem do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, que vai trazer uma noção bem ampliada de mapa no seu aspecto processual e sem ser um objeto fixo, uma materialidade fixa, mas algo que se constrói ao longo do tempo. Quando a gente for olhar os trabalhos dos artistas, fica mais evidente quando a gente pensa a cartografia não como uma bidimensionalidade estanque, fechada e fixa, mas com o seu elemento processual. Quando a gente pensa que tem muitos agentes na produção de um mapa, né, quando tem uma temporalidade para produzir um mapa, quando tem uma experiência para produzir um mapa e quando tem vozes múltiplas. E quando o mapa não precisa ser só um pedaço de papel, mas quando ele pode ter muitas possibilidades, como o mapa em tecido que a gente vai ver do corpo político, corpo sensível. Toda uma genealogia do mapa na história da arte, né, num momento muito importante em termos de pensamento ocidental, quando os próprios artistas, né, estão questionando aonde essa racionalidade, a cientificidade, essa racionalidade do homem branco europeu ocidental nos levou, que foi a guerra. As colagens dadaístas vêm desconstruir essa certa lógica e essa racionalidade como um grande bem, né? Questiona, né, se isso realmente leva a humanidade para algo que gera a paz e o bem comum. No mapa surrealista do mundo de 1929, ele vai trazer uma certa arbitrariedade, né? Os artistas, movimento, né, se abrem para outras possibilidades de pensamento e de abordagem com o real. Então, nesse mapa, o que seria a linha do Equador, ela está totalmente flutuante. O grande país está ali na Ásia, né? Então as formas, elas estão distorcidas, o centro do mundo está distorcido para o que é conhecido. E é interessante a gente pensar, né, que a cartografia, o mapa mundo, como é conhecido, tem ali uma referência que é a projeção de Mercator, em que o que seria o norte está acima e o sul abaixo, e o norte tem um território muito maior do que o sul. E isso é uma escolha de projeção, de levar o tridimensional para o bidimensional, né? Então, as projeções cartográficas são escolhas, né? Então, esse mapa surrealista do mundo, ele traz esse convite para a gente olhar para essa arbitrariedade também nessas escolhas que são pretensamente científicas, né? Mas que tem ali um dado que quer trazer uma certa perspectiva do mundo, onde é o centro do mundo, o que está acima como melhor, né, o que está abaixo como inferior, é algo que remete ao mapa do Torres Garcia, que é o mapa da América invertida, né, a América de ponta cabeça, que é justamente de um momento em que o Torres Garcia ele retorna para o Uruguai, né, ele é um artista uruguaio muito importante, em que ele retorna da Europa justamente querendo questionar o que seria essa tradição europeia, a Europa como centro do mundo, a arte europeia como centro do mundo, e traz um marco, né, da América como centro do mundo também, né, sendo autorreferencial. Então ele inverte o mapa e traz essa ideia de que nós agora aqui na América é que estamos acima, né? Então tem um certo tom de ironia também,
também, mas é um mapa evidentemente político. Um mapa como esse, ele vai fundar toda uma tradição cartográfica na América Latina, né? São muitos os mapas inspirados nessa inversão, né, da lógica que é colonialista, né? Que se coloca um povo com uma dada perspectiva e um dado pensamento como superior a outro. Outros mapas que vão ser muito interessantes e uma referência importante para a produção artística é a produção cartográfica do grupo que vai ser conhecido como situacionistas. A gente vai mostrar aqui o mapa do Guy Debord e do Asger Jorn, que é um mapa realizado a partir de colagem de fragmentos da cidade de Paris, que eles chamavam de unidades de ambiência, e eles vão traçando aproximações entre essas unidades de ambiência a partir dos seus afetos. Aqui nesse mapa, que os autores vão assumir que as aproximações afetivas se sobrepõem às aproximações geográficas. O mapa dos afetos e como eu sou afetado na minha relação com a cidade, né, como determinado lugar evoca, né, uma memória, uma relação com essa cidade. Tudo indica que a produção desses mapas foi realizada a partir das derivas situacionistas. A deriva, ela é um caminhar sem rumo pela cidade. E essa é uma experiência que vai se tornar muito importante e referencial para os situacionistas, que traziam uma crítica ao urbanismo. A um urbanismo ordenador, a um urbanismo que dita os percursos cotidianos das pessoas e que trazem uma ideia de não participação. A deriva, ela vai ser algo extremamente desobediente para perturbar essa ordem. Então, o caminhar sem rumo pela cidade é uma forma de pertencimento, de apropriação da cidade, em que podem se revelar experiências e referências sobre a cidade. Os dadaístas chamavam de visitas e os surrealistas chamavam de deambulações. Esse caminhar é um modo de aproximação com a cidade e é extremamente inspirador para a criação artística. A psicogeografia, que é um termo que vai ser explorado pelos situacionistas, é um modo de investigação urbana a partir da subjetividade. E como que essa relação com a topografia da cidade revela esses afetos.
O coletivo EO realiza um projeto chamado Descartógrafos. Então eles vão fazer uma descartografia, uma desconstrução da cartografia convencional, convidando as pessoas, os passantes na cidade, a contribuir na produção de um mapa. Um mapa que vai ser realizado a partir de uma base cartográfica da região do Pinheirinho, na cidade de Curitiba, o mapa posicionado numa galeria subterrânea, que era num terminal de ônibus, um lugar assim com muito trânsito de pessoas. Ali era cheio de canetas, adesivos e as pessoas convidadas a interferir nesse mapa, a interferir trazendo os conteúdos que são importantes, que elas percebem como importantes e reveladores da sua relação com a cidade. Na produção cartográfica do EO, a gente tem esse mapa dos percursos cotidianos das pessoas e dessa relação, que é uma relação corporal, né, com o espaço urbano. Há um mapa que é Memórias dos Caminhos para Casa, em que as pessoas eram convidadas a fazer um traçado do percurso do terminal do Pinheirinho até a sua própria casa e nomear esse percurso. E aí ali você vê que tem uma referência bem evidente às topografias, aos referenciais afetivos, né, em que as pessoas vão nomeando esses trajetos. E o EO vai fazer essas descartografias, né, como um processo de desconstrução da cartografia como é conhecida para uma apropriação, né, um convite para uma apropriação dessa linguagem para que ela seja construída coletivamente. Então ali é interessante para a gente falar dessa noção de psicogeografia, né, desses afetos em relação à cidade, ao seu espaço cotidiano, como também a noção de corpografia. A corpografia é uma noção que é trazida pela Paola Berenstein-Jacques e pela Fabiana Dutra para trazer essa ideia da memória impressa no corpo da relação com o espaço. De moto, Mag, sou mina Dutra, estilo motoboy, vai, empina com a garupa. Então, ronca, acelera, põe 250, que eu zero velocímetro na 040. Ali tem blitz, tô sem documento e o trânsito tá lento. Agora eu tô aqui, ó, em Cotia já, do outro lado da cidade. O canal Motoboy, o proponente é um artista catalão, que é o Antoni Abad, em que ele realiza projetos no mundo afora, com essa estrutura chamada de megafone, em que ele dá visibilidade a grupos sociais que, em geral, são excluídos nas cidades onde ele visita. E o canal Motoboy vai ser realizado na cidade de São Paulo, justamente dando visibilidade ao cotidiano e às experiências dos motoboys. O artista cria uma tecnologia, um dispositivo, em que esses profissionais tinham no seu celular um georreferenciamento, em que eles poderiam fotografar, registrar o seu cotidiano com imagens e com textos e colocar sobre um mapa georreferenciado. E nesse mapa eles iam colocando experiências que eles tiveram, mapeando, por exemplo, desperdício de água, mapeando crimes ambientais ou violências na cidade, violências que aconteciam com eles mesmos e deixando em evidência uma camada
da cidade que fica ali um tanto escondida. Essa semana não foi uma semana muito boa. Um amigo nosso acabou falecendo por um acidente de moto. Então ali era um modo de comunicação entre eles, né, e também deles com a sociedade. Eu tô aqui no viaduto Itinguçu, caindo muita chuva aqui para esse lado da Zona Leste, todos os motoqueiros parou para pôr capa. Muita chuva aqui na Zona Leste, viu? Continua a chuva. Tô sem documento e o trânsito tá lento. Uma coisa importante sobre essas cartografias corpográficas, né, que a gente está chamando aqui de corpografias também, é o seu dado performativo. O projeto Corpo Político, Corpo Sensível, o fluxo das mulheres e o direito à cidade, foi um projeto realizado em 2016, entre 2016 e 2017, e a ideia foi convidar mulheres para habitarem o espaço público e criar ali um espaço de troca, de participação e de colaboração. Os encontros eram chamados de justamente encontros corpográficos, onde a gente assumia que eram encontros em que a gente colocava luz, né, e ênfase às experiências corporais, a essas cartografias que poderiam ser produzidas a partir da referência do corpo. Invariavelmente, quer dizer, todo corpo que é político, ele é poético. Nesses encontros corpográficos, as mulheres eram convidadas a realizar um registro do seu percurso, do lugar de origem, né, de onde ela saiu, da sua casa, do trabalho, até o ponto de encontro. Justamente numa praça pública, no centro da cidade de São Paulo, em que a gente ocupava por cerca de 3 a 4 horas, realizando ações, conversas, ações performáticas. E as mulheres faziam um traçado desse percurso, evidenciando o que aconteceu nesse percurso, as escolhas de trajeto, com quem elas conversavam, o que acontecia. E aí o mapa se torna um lugar, né? Um lugar de encontro, um lugar de registro dessas experiências e um lugar permeado de discursos, de enunciados, de narrativas sobre essa experiência. A partir desse traçado, era muito interessante trocar com as mulheres o que acontecia com elas no espaço público, nessa relação com o espaço público, em que a gente sabe, né, o espaço público não é, numa cidade como São Paulo, projetada para a escala do corpo, né, e não é projetada e acolhedora para os corpos femininos. O nosso eu, e ele arrebenta com tudo isso e fala que você pode brincar com isso e ser outra coisa também. Então a gente está condicionado nesse lugar, nessa pele. A nossa permanência no espaço público era por si só uma ação poética e política, né? A gente se colocava em investigação e experimentação e nesse estar, né? Nesse ocupar e se apropriar desse espaço também como nosso.
Os projetos, como esses que foram mostrados, eles evidenciam que as cartografias elas podem ser sociais, políticas, críticas, afetivas e, por que não, a gente possa elaborar, construir e discutir sobre cartografias decoloniais. Trabalhar com códigos novos, códigos a serem inventados e que convidam a quem produz os mapas, assim como quem frui o mapa, quem interage com o mapa, a atravessar essa opacidade da imagem. Os mapas podem ser formas de comunicação, de expressão, de pensamentos, de experiências e, por que não, de invenção de mundos. Mundos que podem ser criados, descobertos, mas que se espera que, diferente do processo todo da colonialidade, não seja de apenas um ponto de vista, mas que possa ser diverso, multifocal, multiperspectivo, multiescalar. Uma diversidade que sempre existiu, mas que foi impedida de ser contada e de ser compartilhada. Então, vamos pensar aqui nas múltiplas possibilidades de narrativas. Aí está a potência do mapa atualmente.